Bom, vamos continuar a resolução de exercício, capítulo 24 do Halley. E agora nós vamos fazer o exercício 16. Eu vou ler para a gente poder se ambientar. Na figura 24-33, e aí eu vou desenhar a figura primeiro. Ela é uma estrutura desse tipo aqui. X, Y. Você tem aqui uma partícula na origem. Uma outra partícula, um outro ponto fora da origem. Uma carga Q1 e uma carga Q2. Ambas a uma distância d uma da outra. Essa é a figura em questão. De cargas Q1 e Q2 estão separadas com a distância d. O campo elétrico produzido em conjunto pelas duas partículas é 0 em x igual a d sobre 4. Então, o campo é 0 em x igual a d sobre 4. Com V... Alguém fecha a porta, né? Com V igual a 0. No infinito. Igual a 0. Determine, em termos de D, os pontos sobre o eixo X, além do infinito, em que o potencial elétrico é 0. Então, ele quer saber em que pontos, além do infinito, sobre o eixo X, você tem potencial 0 também. Bom, olha só. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma análise do que está acontecendo no problema. Ele está me dizendo que o campo é 0 em x igual a d sobre 4. X igual a d sobre 4 é aqui, mais ou menos. É nesse ponto aqui, mais ou menos. E ele está dizendo que o campo é 0. Isso é uma informação muito importante, porque, perceba, eu não sei quem são as cargas e quantos são as cargas. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas uma vez que elas sejam cargas e têm seus sinais respectivos, esses sinais têm que satisfazer a descrição que ele propôs do problema. Se o campo é 0, se o campo elétrico produzido pelo conjunto delas é 0 em x igual a d sobre 4, é porque os dois campos se anularam. A única forma desses campos se anularem é que eles tenham sentidos opostos. Quem vai ser quem nessa brincadeira, eu não sei. Eu não sei se o campo que aponta para a esquerda vai ser o campo da partícula 2, da esquerda. Eu não sei isso. O que eu sei é que esses campos, eles concorrem entre si, eles se anulam. Eles têm que ser opostos. Bom, se os campos são opostos, eu só tenho duas configurações de sinal de carga que permitem isso. Ou as duas cargas são positivas ou as duas cargas são negativas. Porque se uma carga for de sinal oposto ao da outra, eu não consigo fazer um campo 0 entre as duas cargas, que foi o que ele disse aqui. O campo é 0 em d sobre 4, em x igual a d sobre 4, entre as duas cargas. Então isso é uma informação muito importante. A configuração é mais com mais ou menos com menos. Se for mais com menos, eu teria dois campos na mesma direção. Por exemplo, assim e assim, ou assim e assim. E aí não tem como esses dois campos juntos somados dar 0. Então isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. Eu tenho que ter uma dessas duas condições de cargas idênticas satisfeitas para poder manter o campo 0 naquele ponto em questão. Essa é a primeira observação do problema. Tranquilo? Ok. E aí a gente vai continuar.
Com V igual a zero no infinito, determine em termos de D os pontos sobre o eixo X, além do infinito, em que o potencial elétrico é zero. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. E o potencial em qualquer ponto do espaço, qualquer ponto X, ele é a soma do potencial gerado pela carga 1 mais o potencial gerado pela carga 2. Como nós estamos lidando com duas cargas pontuais, o potencial de cada uma dessas cargas, o potencial VI, em função de x, é igual a 1 sobre 4π ε0 QI sobre x. Esse é o potencial de cada uma dessas cargas. O sinal da carga vai definir o sinal do potencial. Se a carga for negativa, o potencial vai ser negativo. Se a carga for positiva, o potencial vai ser positivo. Ou seja, com essa configuração que nós temos, de as duas cargas com o mesmo sinal, eu sempre vou ter V1 e V2 também com o mesmo sinal. Desta forma, não existe nenhum ponto X sobre o eixo X, a qual a soma de V1 e V2 dará zero. Essa soma nunca dará zero nessas condições. A soma é diferente de zero sempre, porque as duas cargas têm o mesmo sinal e, por terem o mesmo sinal, elas vão gerar potenciais com o mesmo sinal. Só faltou botar um negocinho aqui que eu esqueci. Aqui é módulo de x. Então, independente da posição que você estiver, aqui faltou também um xi. Acho que é importante, porque esse x não necessariamente é o x que a gente está tratando. Então, para ficar bonitinho, tem que ser assim, xi. Onde xi é a distância da partícula até o ponto em questão que você quer calcular o potencial. Não há maneira de ter potencial zero além do infinito. No infinito ele é zero porque ele tendeu a zero para os dois. O x está muito grande, e aí o limite, essa expressão aqui, no limite em que x tende ao infinito, ela vai para zero. Para os dois objetos. E aí o potencial é a soma dos dois, vai dar zero, porque zero mais zero dá zero. Porém, em qualquer outro ponto diferente disso, qualquer ponto x, não será assim que ocorrerá. Não será assim que ocorrerá. Ou você vai ter potencial V1 positivo, potencial V2 positivo, ou potencial V1 negativo, potencial V2 negativo. E a soma não vai ser zero. Então, a resposta para essa questão é muito simples. Não existe ponto X que satisfaça V igual a zero, além de x tendendo. Então, com isso, a gente fecha esse exercício. A gente pode até fazer mais um aqui, para aproveitar o embalo. Tranquilo? Alguma dúvida? Bem fácil.